videoaula de hoje, eu vou apresentar para vocês um panorama histórico da maquiagem e algumas notas sobre o vestuário. Essas informações podem servir como subsídio para a caracterização teatral. Segundo o Patrice Pavis, no livro dele Dicionário do Teatro, ele diz o seguinte: no teatro, a maquiagem assume um relevo particular, visto ser o último toque dos preparativos do rosto do ator, e porque contém uma série de informações. Nessa imagem vocês podem ver a mim mesma me maquiando em 2001, antes de começar o espetáculo Noite de Reis, sob direção do José Ronaldo Faleiro, em Florianópolis. Bom, segundo a Lilian Arruda e a Mariana Baltar, no livro que chama Entre Tramas, Rendas e Fuxicos, o figurino na teledramaturgia da TV Globo, elas dizem o seguinte: a equipe de caracterização, nesse contexto, conjunto visual de maquiagem e penteado, trabalha em íntima parceria com os figurinistas para que os projetos tenham unidade visual. Os estudos acompanham a mesma linha de pesquisa que norteia a elaboração e escolha das roupas. Não se pode imaginar um trabalho dissociado do outro. Ou seja, o figurino e a maquiagem, seja no teatro, na televisão ou no cinema, estão intimamente conectados, né? Traz unidade visual. A gente não pode pensar separado, né? Inclusive, enfim, todas as questões que envolvem, né, o penteado, os acessórios, tudo isso deve ser pensado de maneira conjunta, integrada pela equipe, né? Qual seria então esse trabalho inicial para a criação da maquiagem e da caracterização teatral no nosso caso aqui, né? De acordo com a Rosane Muniz, no livro Vestindo os Nus, ela fala o seguinte: no teatro, quando se pretende montar uma determinada peça, inicia-se um processo de estudo da época retratada no texto e nos personagens. Qual a situação política, econômica e social vigente? Qual a religião predominante no contexto? Citado por ela, né, segundo o professor de dança James Penrod, para se criar uma roupa cênica é necessário questionar que tipo de trabalho as pessoas retratadas no texto realizam, como se locomoviam ou se alimentavam, enfim, proporcionar um conhecimento mais profundo da personagem e de como isso afetará a maneira de atuar e de se movimentar do ator. E isso serve também para a criação da maquiagem, né? Qual é o ofício dessa personagem, né? Que aparência essa personagem vai ter como um todo, né? Segundo o autor do livro Theatrical Makeup, o Bert Broe, ele diz o seguinte: a maquiagem da personagem prevê alguma transformação, apontamentos sobre diferenças entre a idade do ator e da personagem, a saúde ou ponto de vista sobre a vida constitui uma mudança de caráter, de personalidade, e a maquiagem teatral deve refletir sobre isso, né? Então a gente tem que estar antenado, né? É saudável? Não é? É jovem? Qual é a idade? Enfim, pensar, né? Que indícios que o texto, por exemplo, se a gente está trabalhando com um texto teatral, né, como referência, que indícios, né, estão nesse texto? E a gente, para poder pensar na maquiagem da personagem, trabalhar com textos teatrais, ou para construir uma personagem, né, não vinculada a um texto teatral, é importante que a gente pense sobre o passado da maquiagem, né, que a gente conheça um pouquinho da história da maquiagem, e a história dos cosméticos estão correlacionadas com a história da maquiagem também, enfim. Isso nos dá subsídios, né, para a criação da nossa maquiagem e da caracterização teatral. A maquiagem na pré-história. Há indícios ancestrais de mais de 50 mil anos, 50 mil anos atrás, vejam bem, que os Neandertal,
no período paleolítico, eles pintavam seus corpos. Eles já pintavam seus corpos naquela época, né? Tal ato revela, sem dúvida, um amplo nível de conhecimento. Como exposto em janeiro de 2020, em uma das exposições do Museu de Ciências na Cidade das Artes e das Ciências, em Valência, na Espanha, automaquiar-se é um ato social muito complexo, pois não tem uma utilidade direta. Nos maquiamos porque queremos que os demais nos vejam transformados. Desde aquela época, a maquiagem ela era usada com diferentes finalidades, né? Em confrontos, né? Em guerras, digamos assim, em que a maquiagem era usada para assustar o inimigo, em situações ritualísticas, em situações em que de repente para um pedido de proteção, ou mesmo para cura, né? Ou mesmo com finalidades de cura. E isso a gente vai observando ao longo da história até hoje, né? Entre os indígenas, por exemplo, a gente ainda percebe o uso da maquiagem em diferentes situações. A maquiagem no Egito Antigo. Certamente muitos de vocês já viram, né, imagens de rostos egípcios e lembram, né, dessa maquiagem bem marcante na área dos olhos. Aqui a gente tem uma imagem, né, para vocês lembrarem, então, dos egípcios, né, um escriba sentado, uma obra, uma escultura que está lá no Museu do Louvre, uma escultura em calcário. Os egípcios, de acordo com o Brown Cosgraves, espero que seja assim que se pronuncia o nome dele, nesse livro aqui, História da Indumentária e da Moda, da Antiguidade aos Dias Atuais, ele diz o seguinte: que eles inventaram em forma primitiva os utensílios para a maquiagem que existem hoje. Tanto os homens como as mulheres usavam cosméticos no Egito Antigo. As mulheres clareavam a pele com uma tonalidade ocre, enquanto os homens aplicavam uma tintura laranja para escurecer o tom da pele. Também usavam o col preto, né, ou pó verde de malaquita, para delinear os olhos no caso, né? E, segundo acreditavam, aumentar os olhos também. Os antigos egípcios acentuavam e aumentavam as sobrancelhas com um pó cinza e algumas vezes traçavam das sobrancelhas arqueadas até as bochechas linhas em forma de um arabesco, que constituía o símbolo da clarividência. O gloss vermelho, uma mistura de gordura e ocre, gordura animal, né? Era muito utilizado na época para maquiagem, aplicada com um pincel, e o rouge para corar as bochechas ou esconder problemas de pele. Também eram muito populares, assim como a base branca e o batom alaranjado. Nessa imagem aqui a gente pode ver um espelho de prata, e nessa outra imagem aqui a gente pode ver alguns utensílios, né, espelhos, alfinetes de cabelo, enfim, pentes de cabelo feito com madeira e ossos de animais, né, do Egito Antigo. Utensílios por volta de 1550 a 1069 a.C., né? Esses utensílios estão expostos no Museu do Louvre. Aqui nessa imagem a gente pode ver o Tutankhamun e a sua esposa por volta de 1330. Essa imagem ela está lá no Museu do Egito, no Cairo. E a gente consegue perceber, né, tanto essa questão do formato dos olhos, quanto a questão da vestimenta, as joias, os penteados. Eles cuidavam muito da sua aparência e tinham vários hábitos de higiene, né, tinha uma preocupação em raspar os pelos, eles eram muito conectados com isso. Agora, isso não estava só relacionado a questões, digamos, estéticas, eles também acreditavam que o col, digamos assim, ele traria proteção para eles, né?
Nessa imagem aqui, a gente pode ver a Elizabeth Taylor no papel de Cleópatra, na metade do século XX. A Cleópatra, vocês devem lembrar, né? Ela foi rainha do Egito entre 51 a.C. a 30 a.C. Os egípcios, né, no Egito Antigo, usavam-se muitos cosméticos. A maquiagem preta e a sombra verde para os olhos, a pintura de rena laranja para as unhas e os óleos perfumados para a massagem corporal. As joias em abundância eram consideradas indispensáveis. O povo usava joias feitas de vidro, os nobres, pedras preciosas não lapidadas. Só o faraó e os sacerdotes podiam calçar sandálias feitas de papiro. As mulheres e o resto da população, mesmo os ricos, andavam descalços. Aqui a gente tem uma imagem que são recipientes e aplicadores de col. Esses recipientes, né, estão no Museu Egípcio de Barcelona. A maquiagem na Grécia Antiga. A primeira imagem, trago para vocês algumas esculturas gregas por volta ali do século I d.C. que estão no Museu do Louvre. Bom, segundo a Neri, os atores utilizavam máscaras para identificar o gênero, a idade e as emoções dos personagens, e usavam coturnos e capas com mangas largas para ampliar sua figura, criando uma aparência maior do que a natural. Nessa imagem aqui do Dario Fo, a gente pode ver, né, enfim, uma ilustração disso, né, que seria um ator com os tamancos, né, com os coturnos, na verdade, para ampliar a altura dele, né, com mãos postiças, digamos, né, e com ombreiras, com as máscaras. Essas máscaras tinham uma abertura que facilitava para ampliação da voz. Esses elementos eram utilizados, porque nós estamos falando aqui de teatros ao ar livre, construídos ao redor da coluna, né, os espectadores sentados em arquibancadas e, enfim, peças para 10 mil até 50 mil pessoas, dependendo do tamanho do teatro. Nós temos alguns exemplos também de máscaras antigas, né? Máscara cômica grega, máscara trágica grega, máscara da Nova Comédia, uma máscara grega representando uma pessoa escravizada, enfim. Essas imagens aqui foram tiradas da antiga enciclopédia Conhecer. Nessa outra imagem aqui, nós temos duas máscaras, uma de uma heroína trágica e outra de um escravo. Essas imagens foram retiradas do livro da Margot Bertoldi, História Mundial do Teatro, que é um livro também que eu recomendo bastante para vocês. Bom, no teatro ocidental, desde a Grécia Antiga, se considerarmos as maquiagens descendentes das máscaras, como propõe o Jesus Fernando Vivas de Souza na dissertação dele, né, que é a maquiagem na construção da personagem, defendida em 2004, a maquiagem teatral tem funções primordiais, como ampliar expressões visuais dos atores, sobretudo em decorrência da distância entre o palco e a plateia, além de ajudar a revelar o caráter da personagem. Isso faz com que a gente, por exemplo, delineie bem os olhos, né? Se a gente pensar num teatro com capacidade para 700 mil pessoas, nós temos que estar atentos que ali do palco devemos ser vistos por todas as pessoas que estão presentes na sala. E uma maneira de fazer isso é manter a nossa conexão visual com esses espectadores, né? E a maquiagem favorece muito. Ainda segundo Jesus Fernando Vivas de Souza, usada na caracterização externa do personagem, a maquiagem intensifica suas ações e falas, servindo para identificá-lo e facilitando a comunicação com o público. Hoje, feita diretamente sobre o rosto do ator, com suporte na ossatura e musculatura da face, ela pode ser vista como uma atualização,
para o contexto de um tempo dinâmico e veloz das antigas máscaras do teatro grego que eram estáticas, porque eram fabricadas em madeira, couro, tecido e fibra vegetal. Afinal, ela incorpora e estampa nas maleáveis máscaras que produz os traços mais significativos da personalidade e da aparência do personagem, cristalizados em matrizes do passado clássico. De acordo com o autor do livro História da Indumentária e da Moda, os gregos arcaicos usavam pouca maquiagem, mas no século IV a.C. passou a ser usada por todos, exceto pelas mulheres de classes inferiores. As mulheres também aplicavam tintas e soluções coloridas à pele para acentuar traços naturais. O pigmento branco, utilizado como base facial pelas gregas, costumava ser obtido do chumbo, sendo muito tóxico, e além de causar danos à pele, também podia ser fatal. O rouge era o cosmético mais delicado. Os tons terrosos de vermelho eram obtidos pela mistura de cinabre, que é minério de mercúrio, ou vegetais, como amoras, ou ainda de algas marinhas. As gregas costumavam aplicar essa mistura em círculos nas maçãs do rosto, em geral com lábios vermelhos, embora algumas mulheres usassem cor apenas nos lábios. As gregas também maquiavam os olhos. Provavelmente aplicavam sombra e o col egípcio nos olhos, mas em alguns casos também usavam fuligem e cinzas. Mais de uma cor poderia ser usada ao mesmo tempo. As mulheres faziam as sobrancelhas que, independentemente da cor dos cabelos, eram pintadas de preto. As gregas também apreciavam as sobrancelhas grossas e unidas. Inclusive, algumas usavam sobrancelhas falsas. A maquiagem na Roma antiga, ainda de acordo com esse autor, né, o Cosgrave, cosméticos, perfumes e produtos de cuidado da pele eram amplamente utilizados em Roma. Assim como as gregas, as mulheres romanas aplicavam uma base branca na pele, cuja fórmula era tóxica, composta de chumbo, mel e gordura. Para obter um tom rosado, acrescentavam à mistura uma tinta feita de ocre, espuma de salitre, um tipo de sal de nitrato de sódio ou potássio, ou borra de vinho. As romanas aplicavam fuligem nos cílios e sobrancelhas para dar um efeito dramático, além de rouge e sinais de nascença falsos. Aqui a gente tem uma imagem, né, que é uma caixa do século I, que revela utensílios de maquiagem na Roma Antiga. A gente pode ver ali, né, alguns recipientes, vestígio de espelho, vestígio de agulha para cabelo, né, pentes de cabelo, enfim. Bom, a maquiagem na Idade Média. Na Europa, durante a Idade Média, ou seja, nesse longo período, né, que abarca do século V ao século XV, esses hábitos em relação à maquiagem, eles variam de país para país, né? E as cores específicas que eram utilizadas nessas maquiagens vão variando de acordo com as profissões, com a posição social, com a condição financeira, né? Então, provavelmente, segundo Cosgrave, né, as prostitutas usavam um tom de rosa nas maçãs do rosto, na Espanha, durante o século VI, mas depois esse hábito de usar um blush rosa também foi utilizado por outras mulheres em diferentes lugares. Então, digamos assim, o rouge não era um cosmético só das mulheres que se prostituíam, mas também usado por outras mulheres, né, em diferentes localizações da Europa. Agora, os lábios pintados era um item de beleza também na Idade Média. Entre os séculos VI e XV, inclusive o uso de sombras verdes, azuis e castanho acinzentadas também era conhecido. O delineador preto também era aplicado na pálpebra superior com a ajuda de um palito.
Mas, de acordo com Cosgrave, a maior mudança nos cuidados com a aparência durante o período medieval relacionava-se às sobrancelhas. Na Inglaterra do século XIII, as mulheres alteravam as sobrancelhas para que fossem pálidas e estreitas, e algumas vezes elas raspavam para se parecerem com as efígies da escultura clássica. Na França, as mulheres tingiam as sobrancelhas de marrom e as depilavam, deixando apenas uma linha fina. A maquiagem no Renascimento, ou seja, entre o século XIV e XVI. As sobrancelhas e a fronte depilada, como a gente vê em algumas pinturas, né, desse período, com certeza é uma das marcas registradas aí da época, né? Segundo Cosgrave, o rouge, tintas e lavagens coloridas eram populares entre as mulheres de todas as classes. Sombras para os olhos não eram tão comuns. O efeito desejado da maquiagem era o incremento sutil da beleza natural. No entanto, o hábito de aplicar pó branco à base de chumbo no rosto, né, para obter uma pele pálida, ele permaneceu durante todo o período do Renascimento. E algumas mulheres aplicavam inclusive pintas pretas postiças para realçar a pele clara. E vejam que não era só essas pintas postiças que realçavam essa pele clara, né, esse ideal de beleza da pele super pálida, mas também a cor das roupas, né, o tipo de tecido que elas usavam nas vestimentas, e isso aí a gente consegue perceber bem em algumas pinturas, né, em algumas obras de arte. Aqui nesse retrato de Simonetta Vespucci, elaborado aí por volta de 1490, do Piero di Cosimo, essa obra está lá no Museu Condé, no Château de Chantilly, na França. A gente consegue perceber um penteado que era bem característico da época, e além desse penteado a gente vê bem, né, essa parte da testa raspada, era algo que se usava realmente naquela época. A maquiagem no período barroco, ou seja, no século XVI, XVII, na Europa, né? As pintas faciais, ainda segundo Cosgrave, introduzidas no século XVI, continuaram a ser enfeites populares para homens e mulheres. Essas pintas eram feitas de veludo e seda, né? E elas tinham tamanhos e formatos diferentes. A maquiagem ela foi usada por homens e mulheres em toda a Europa durante o século XVII. Lábios vermelhos e carnudos, sobrancelhas escuras e delineadas eram o ideal feminino desejado. Mas os homens também se maquiavam, né? Preciso destacar isso, porque durante um período, pelo menos aqui no nosso país, não era comum que os homens se maquiassem. Hoje em dia já é bem mais comum nós vermos rapazes também maquiados, né? Inclusive há produtos específicos, né, para a pele masculina. Aqui nessa imagem nós temos A Moça com Brinco de Pérola, que é uma obra de 1665 do Johannes Vermeer. Essa obra está lá no museu em Haia, que fica nos Países Baixos, né? A gente consegue ver bem essa questão das sobrancelhas, né? Os lábios avermelhados, a pele bem branca, nos dá alguns indícios aí desse ideal de beleza feminino do período. A maquiagem no século XVIII, segundo Patrice Pavie, nessa obra Dicionário do Teatro, ele diz o seguinte: a história do figurino de teatro está ligada à moda da vestimenta, mas ela amplia e estetiza de maneira considerável. O figurino sempre existiu, e até mesmo de modo demasiado vistoso e excessivo, uma vez que até a metade do século XVIII os atores se vestiam da maneira mais suntuosa possível, herdando vestimentas de corte do seu protetor e exibindo seus adornos como sinal exterior de riqueza, sem preocupação com o personagem que deveriam representar. Aqui nós temos duas imagens, né? Uma tirada desse livro da Neri, uma imagem aí desse período, né, do século XVIII, em que a gente consegue ver
vestimenta, penteado, acessórios de cabelo, o leque, né? Enfim, elementos aí importantes desse período. E ao lado aqui a gente tem uma imagem, né, retirada da internet com a foto da nécessaire pertencente a Maria Antonieta, né, que foi a esposa do rei Luís XVI da França. Os banhos não eram uma prática comum no século XVIII. Diferente, por exemplo, da Roma Antiga, que tinham inclusive os banhos públicos, né? As pessoas tomavam banho, tal, era algo recomendado, né, o banho. Mas aqui no século XVIII, em vez de banho, as pessoas usavam perfume e também maquiagem para disfarçar, inclusive, a sujeira da pele. A tinta branca facial, feita de chumbo, olha que perigo, né? Continua a ser usada como base, além de rouge aplicado nas maçãs do rosto. E hoje em dia, muito pelo contrário, né? A gente sabe não só que o banho faz bem, é benéfico, né? Traz vários benefícios para a nossa saúde, como a absorção da maquiagem ela é bem melhor com uma pele limpa, uma pele preparada, uma pele hidratada. A Revolução Francesa, né, de 1700, o que ocorreu ali, né, por volta de 1789 até 1799, ela mudou bastante a situação política e econômica, e isso refletiu inclusive na indumentária, que se tornou mais confortável, prática, e generalizando-se por todas as camadas da população, e evidentemente que isso também teve um impacto, né, em relação à maquiagem. Então aqui nós temos algumas imagens, né, desse livro da Neri para ilustrar um pouco o que seriam esses trajes, né, desse período aí da Revolução Francesa. E aqui nós temos inclusive trajes patrióticos, né, imagens aqui que eu retirei da internet, trajes com cores, né, da bandeira da França. A maquiagem no século XIX. Olha só que interessante. Em 1863, na França, Alexander Napoleon Bourgeois fundou a Bourgeois Paris. E foi ele que criou o rouge, digamos assim, né? O rouge é vermelho, né? Em francês. Mas enfim, ele criou esse pó, né? Porque o que nós tínhamos antes era uma série de maquiagens cremosas, feitas com base de gordura animal e pigmentos naturais. E aqui a gente tem um pó à base de frutas e beterraba. Aqui nós temos uma imagem dessa obra de arte do Henri Toulouse-Lautrec, que é esse francês, né, que viveu de 1864 até 1901. Essa obra dele, La Goulée de Moulin Rouge, a Ambiciosa no Moulin Rouge, uma obra aí do finalzinho do século XIX, no Moulin Rouge, que é justamente, né, um cabaré que existe até hoje em Paris, a gente consegue perceber um pouquinho, né, que tipo de vestimenta essas vedetes, digamos, do teatro usavam. Porque o rouge, como a gente viu na imagem anterior, né, ele era um rouge fino para o teatro. Aqui eu trago para vocês algumas imagens que eu retirei da internet também, de imagens aí de pinturas, né, final do século XIX, início do século XX, em que a gente vê bem esse uso do rouge e da maquiagem no rosto dessas mulheres aí, né. Aqui a gente já tem uma imagem, uma obra do Ricardo Canals, o Balcão na Tourada. E aí a gente tem as espanholas aí, também as roupas, a maquiagem já um pouco mais forte, né? E os chales floridos, os leques, as flores na cabeça, enfim. A maquiagem no século XX. Bom, segundo Duda Molinos, né, em 1900, as mulheres eram praticamente proibidas de usar maquiagem, pois não era de bom tom para donzelas e mulheres casadas. A maquiagem voltava a ter uma conotação mundana, libertina,
enquanto a pele alva sugeria castidade e recato de quem não precisa se expor ao sol para ganhar a vida. Em 1910, de acordo com Duda Molinos, vestimentas ágeis para não arrastar as saias nos grandes centros urbanos. Aqui uma foto, né, da Karen Elson em 1910. Bom, no rosto, elas usavam pó de arroz e um toque de anilina para dar um pouquinho de rubor. Max Factor, um maquiador russo que viveu do final do século XIX até o iniciozinho do século XX, e foi morar nos Estados Unidos, ele contribuiu imensamente para o desenvolvimento da indústria cosmética. Ele foi um dos responsáveis pela popularização do termo maquiagem. Em 1914, ele criou a Flexible Grace Paint, que é a primeira maquiagem para o cinema. A ideia dele, segundo consta no próprio site da maxfactor.com, ela foi criada para fazer os atores parecerem mais humanos, entre aspas, não é? E aí, em 1920, ainda de acordo com o site www.maxfactor.com, ele inventou a palavra make-up e apresenta associate make-up ao público em geral, permitindo que as mulheres imitem a aparência de suas estrelas de cinema favoritas. Bom, em 1928, ele criou o brilho labial, lip pomade. Em 1935, ele desenvolveu o pancake, isso mesmo, o pancake makeup, que a gente usa até hoje na maquiagem teatral. É uma maquiagem, digamos, mais resistente aos efeitos das luzes do palco. Em 1947, Max Factor Jr., filho, né, herdeiro do senhor Max Factor, que faleceu em 1938, ele lançou a maquiagem cremosa em bastão, a Pen Stick Makeup. E em 1954, Max Factor Jr. comercializou o corretivo Erase. Segundo o site da Max Factor, na era de ouro de Hollywood, quando se tratava de maquiagem, apenas um nome estava nos lábios das estrelas do cinema. E esse nome era o Sr. Max Factor, um maquiador visionário, fabricante de perucas e inventor. Max Factor era conhecido por criar os looks de assinaturas dos ícones mais famosos da época, como Ava Gardner e Marlene Dietrich. Mas ele acreditava que o glamour deveria estar ao alcance de todas as mulheres. O ator, diretor e teórico russo Konstantin Stanislavski, uma das principais referências quando pensamos em atuação, disse o seguinte: quando vocês tiverem criado pelo menos um papel, saberão quanto a peruca, a barba, a indumentária e os adereços são importantes para um ator na criação de uma imagem. Só quem já percorreu o difícil caminho de dar forma física ao personagem que deve representar pode compreender a importância de cada detalhe, da maquiagem, dos adereços. Um traje ou objeto apropriados para uma figura cênica deixa de ser uma simples coisa material e adquire para o ator uma espécie de dimensão sagrada. Aqui vocês podem ver Stanislavski em duas situações. Na peça A Provinciana, em 1912, e ao lado em O Doente Imaginário, em 1913. De acordo com Duda Molinos, o maquiador e cabeleireiro gaúcho, que faleceu em 2019, autor desse livro que eu adoro, que chama justamente Maquiagem, em 1920, um comportamento típico do pós-guerra, as mulheres tinham a ilusão de que eram livres. Os olhos precisavam ser maquiados para denunciar a visão moderna do mundo e uma nova personalidade. A marca de batom no guardanapo era sinal de libertação. Aqui nós temos uma imagem, né, da Michelle Hicks, em 1920. Segundo a Neri, as curvas femininas foram reprimidas e achatadas. Somente a maquiagem forte nos lábios vermelhos e as sobrancelhas raspadas, apenas riscadas a lápis preto. Aqui nós temos duas imagens que ilustram.
essa ideia, né, das sobrancelhas raspadas, riscadas a lápis preto e dos lábios bem delineados, né, com um vermelho bem intenso. De acordo com a Gabriela Lira, os anos de 1920 foram marcados pelo fortalecimento da indústria de maquiagem. Antes disso, era muito comum que as mulheres comprassem cosméticos em boticas ou até mesmo fizessem produtos caseiros. Com a ascensão do cinema mudo, a maquiagem se tornou indispensável para o elenco. Em um mundo de filmes sem cores, a maquiagem marcante era fundamental para ressaltar a beleza das atrizes e atores e também para maximizar as expressões faciais. Aqui nós temos uma imagem que eu retirei da internet, da atriz Pola Negri, que ilustra bem essa ideia da maquiagem naquela época nos filmes em preto e branco. Chanel, Gabrielle Chanel, ela apoiou financeiramente os balés russos do Diaghilev e desenhou os trajes para o seu balé Le Train Bleu, que é o Comboio Azul, né, em 1924. Para Cotot, que é considerada a maior criadora de moda do seu tempo, ela concebeu guarda-roupa para peças como Antígona, Orfeu, Édipo Rei, entre tantas outras. Aqui nós temos uma imagem que eu retirei do próprio site, né, da Chanel, uma imagem da Gabrielle Chanel e o seu amigo bailarino Serge Lifar, em 1934. Nessa imagem aqui a gente tem outras imagens, né, do espetáculo Antígone, que foi uma adaptação do Jean Cocteau, o cenário do Picasso e os figurinos da Chanel, no Théâtre de l'Atelier, em Paris, em 1922. E a gente também pode, com essas imagens, ter uma ideia, né, de como é que era a maquiagem nesses espetáculos no início dos anos de 1920. Bom, de acordo com o Mikhail Chekhov, que tem um livro muito bacana que chama Para o Ator, Mikhail Chekhov, que era um ator russo, né? Ele coloca assim como ponto de partida para a caracterização o seguinte: um ator não pode dar a seu público novas revelações se apenas se mostrar invariavelmente ele mesmo no palco. Como avaliar um autor teatral que em todas as suas peças se dramatiza a si mesmo, persistentemente como protagonista ou pintor, que só é capaz de criar autorretratos? Assim como nunca encontramos duas pessoas precisamente iguais na vida, também nunca encontraremos dois papéis idênticos em peças teatrais. Aquilo que constitui suas diferenças faz dele personagens. Qual é a diferença entre mim e a personagem? Essa é a pergunta que Mikhail Chekhov diz que todos os atores e atrizes devem se fazer no momento em que estão começando a criar o seu papel. Como vocês sabem, o teórico e diretor alemão Bertolt Brecht começou a trabalhar com o conceito de teatro épico por volta da década de 1920. Walter Benjamin cita uma conversa em que Brecht menciona qual foi a raiz, então, do teatro épico. Segundo ele, estavam num ensaio da versão de Munique de Eduardo II, a batalha que ocorre na obra deveria sustentar-se por 45 minutos. Brecht não sabia o que fazer com os soldados. Acha, sua assistente de direção, tampouco. Finalmente ele se voltou para Valentim, provavelmente Cal Valentim, que naquele momento era muito amigo seu, com essa pergunta: o que é isso? O que acontece? O que acontece na realidade com os soldados? O que acontece com eles? Valentim: estão pálidos, estão com medo. Essa observação foi decisiva. Brecht acrescentou: estão cansados. Os rostos dos soldados foram cobertos com pasta d'água. E nesse dia se encontrou o estilo da versão. Então vocês percebem como a maquiagem também pode influenciar na construção de uma obra e não somente a maquiagem está a serviço, digamos assim, da obra. E de acordo com o maquiador Duda Molinos, em 1930, cresce a importância social das mulheres que iniciam carreiras profissionais e já se maquiam
com a desenvoltura de quem veste tailleur para se movimentar no dia a dia, sobrancelhas riscadas, rouge, ou seja, blush, cílios pretos indicam o quanto são preparadas para botar a cara no mundo masculino. Aqui nessas imagens, né, a gente tem um pouco da ilustração, então, do que seriam, né, esses penteados dos anos de 1930, essas sobrancelhas arqueadas, bem fininhas, né, desenhadas, a boca bem vermelha, bem delineada, o rouge super em voga nas bochechas, né, no topo das maçãs do rosto. Segundo a Neri, a maquiagem acentuava a boca com batom vermelho e as sobrancelhas raspadas foram retraçadas a lápis preto. E aqui, olha só, uma imagem da Shirley Mallman, em 1940. Né? Em 1940, de acordo com Duda Molinos, a maquiagem difundida por Hollywood resgata a rigidez dos padrões da beleza clássica, como a gente pode visualizar bem na imagem desta modelo, né? Valorizam-se o bom gosto e o refinamento, as linhas perfeitas, cílios postiços artesanais nas estrelas de cinema, batom imaculadamente delineado e cobertura da pele com pancake. Hoje a gente usa mais HD, né? Mas o pancake durante muito tempo esteve em voga. Agora, quando nós vamos fazer determinadas maquiagens, sobretudo maquiagem de animalização, maquiagens de palhaço, Elizabeth Taylor, em 1948. E o Duda Molinos fala o seguinte em relação à década de 1950. A indústria fala mais alto. A roupa é prêt-à-porter, ou seja, pronta para vestir. Saem dos ateliês de costura direto aos provadores das magazines e lojas. Vencem o consumo e a praticidade. A felicidade do lar está na moda. Casar, ter filhos, cercar-se de eletrodomésticos e de facilidades. E ainda sobra tempo para se maquiar com rímel, cílios postiços, pó compacto, batons de todas as cores. Do rosa, Doris Day, ao red, Marilyn Monroe. Olhar esperto, atraente. E aqui a nossa querida, né, e glamurosa Carmen Miranda. Nessa outra imagem aqui, retirada justamente dessa obra do Duda Molinos, Maquiagem, a gente tem uma fotografia da Gabriela Duarte como Audrey Hepburn, uma maquiagem e caracterização do próprio Duda Molinos, e aqui ao lado, Audrey Hepburn, que foi ídolo das adolescentes nos anos de 1950. Bom, os anos de 1960. Segundo Duda Molinos, a juventude assume a vanguarda das mudanças sociais e políticas. Os olhos maquiados das mulheres quase não cabem na cara, como convém às visionárias. Na era espacial, as texturas da maquiagem são sintéticas, as cores luminosas contrastam com os olhos pesados, delineados e com rímel em excesso. A boca, em tons pastel, sinaliza: o amor é livre, posso ser beijada a qualquer momento. Contudo, o Brasil não seguiu a corrente da liberdade e a ditadura enterrou muitos sonhos nos porões. Nessa imagem aqui nós temos várias estrelas de cinema da década de 1960. É uma fotografia que eu retirei para fazer essa videoaula para vocês do livro da Magnum Cinema, Histórias de Cinema pelos fotógrafos da Magnum. E aqui uma imagem da Elsa Bennett, em 1970, e de acordo com Duda Molinos, 1970, dinâmica. O rosto da nova mulher parece natural, mas não é. A maquiagem tem que ser ágil. Perdem-se os contornos, vence a transparência. O rímel vem pronto, à prova d'água. Na pele, nada muito pesado, como as bases do passado. Quase tudo é cremoso. O blush encova as maçãs para denunciar as formas longilíneas. Afinal, a magreza está em alta. Agora, um filme que fez muito sucesso na década de 70 e também influenciou muito, né, a moda, a maquiagem, enfim, foi Grace, Nos Tempos da Brilhantina. As Panteras foi uma série que também influenciou demais nessa geração,
De acordo com Duda Molinos, 1980, os antagonismos se acentuam. Os ambientalistas com sobrancelhas selvagens, darks com boca preta e alfinetes na bochecha. A maquiagem é radical e ganha aspecto teatral quando se trata de uma jovem de cabelo curtíssimo e colorido. Texturas de todo tipo, cores inusitadas para combinar com blusas e babados, sapatilhas e legging. A poluição visual da década é total. Aqui uma imagem da Xuxa Meneghel, essa brasileira que influenciou muito, né, a moda, enfim, os modos de ser, digamos assim, da década de 1980, final da década de 80, década de 90, né? Em 1990, tudo é online. A promessa é vencer o tempo, longevidade. Por isso, a maquiagem ultrapassa o conceito de beleza. Quer prevenir doenças, proteger a pele dos efeitos da camada do ozônio, enfrentar o estresse e a poluição. Além disso, o efeito pesa mais do que a perfeição dos traços, porque na massificação é a vez do diferente. Uma aparência esquisita, porém autoral, contraria expectativas. Mas se engana quem pensa que vale tudo. Os anos de 1990 fazem um mix do passado, só que com um olhar mais experimentado, segundo as palavras do Duda Molinos. E aqui, os anos 2000, zona de fronteira, real ou virtual. A maquiagem plástica, o retoque eletrônico, de acordo com o Duda Molinos. E agora, os anos de 2010, anos de 2020, esse período em que estamos vivendo, né? Quais são as maquiagens que estão em voga? Para fechar a nossa videoaula de hoje, eu trago algumas imagens de espetáculos concebidos em 2010, na década, né, mais especificamente de 2010. O primeiro deles, dirigido por mim, que é justamente Acordo para Mudar de Casa, sob minha direção. Esses croquis maravilhosos que vocês estão vendo aí, tanto do figurino quanto da maquiagem, foram concebidos pela Cris Even Campana. Vocês podem ler todo esse trabalho, né, que é o trabalho de conclusão de curso dela, está disponível no repositório da Universidade Regional de Blumenau, um trabalho que foi feito sob a minha orientação. Aqui nessa imagem abaixo a gente tem Exu, a boca do universo, do Nata, do Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas. Cenário, figurino, maquiagem do Thiago Romero, também ator da montagem, a direção da Unisagé, que é a Fernanda Júlia. E a Unisagé ela fala o seguinte: o figurino e a maquiagem foram concebidos a partir das vestimentas e maquiagens utilizadas por algumas comunidades africanas e também na visualidade das indumentárias do Orixá Exu nas comunidades de axé da Bahia e do Brasil. A maquiagem fundamentou-se no conceito do corpo como tela, pesquisa desenvolvida por Thiago Romero, um processo de pintura corporal e colagem de pedrarias, que intensificam a expressividade dos atores, mostrando também a beleza dos traços e das formas africanas e afro-brasileiras. E nessa outra imagem aqui a gente tem Anatema, Anatema 2, de 2018, do grupo de dança Cena 11, com direção e coreografia de Alejandro Ahmed, produção e direção de figurino da Karen Serafim. Também é uma imagem que eu peguei na internet, no site do grupo. A nossa videoaula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!